Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Wandi. E você está no Divã com Deus. Qual é a sua postura em relação a ajudar, a servir as demais pessoas? Sabia que o pouco que você tem pode fazer a diferença na vida de outras pessoas? Fique com a gente. O texto que a gente vai comentar está hoje em Lucas 21, a partir do versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A gente quer começar hoje comentando, sobre a posição dessa viúva. Naquela época, uma viúva era alguém assim, bem desamparada. Normalmente, nesse caso aqui, fala que ela era uma viúva pobre. Então a gente pode entender, que era uma pessoa que era desamparada. Porque naquela época não tinha aposentadoria, Normalmente os filhos que cuidavam das suas mães, quando ficavam viúvas, eram sustentados, as viúvas eram sustentadas pelos filhos. E aqui a gente vê que essa mulher, em primeiro lugar, essa mulher da qual a gente vai falar hoje, era uma pessoa que não tinha uma proteção, não tinha um sustento para ter segurança na vida, E se a gente prestar atenção, essa mulher muitas das vezes ela tipifica a gente. Porque nós estamos numa sociedade, a gente está no meio de pessoas, mas a gente se sente desprotegidos, a gente não tem com abastança recursos financeiros para poder estar ofertando bastante, ajudando pessoas em ações sociais, seja em qual área você quiser ajudar. E às vezes essa situação nos deixa pensando que a gente não tem muito como ajudar, a gente não tem muito o que fazer. E olhando para esse texto, eu queria chamar a atenção que fala de uma postura, Fala de um coração. Não em dinheiro, Não dinheiro, exatamente. Mas é uma postura. Não necessariamente dinheiro, porque aqui está falando de oferta, mas a gente quer entender de uma forma mais ampla esse texto. Está dizendo aqui que ela não tinha recursos, Tinha só 2 moedas, era tudo que ela tinha, e ela ofertou esse tudo que ela tinha. Então, esse texto nos chama a atenção para a gente desenvolver, se a gente não tiver um coração generoso, um coração que entende que mais do que eu suprir as minhas necessidades, sejam elas quais forem, mais do que isso, o que a gente recebe de bênção, de capacitação, de recursos, sejam recursos humanos, sejam recursos materiais mesmo, a gente tendo um coração generoso, a gente não vai se voltar somente para a nossa satisfação, mas a gente vai abençoar e vai multiplicar isso que a gente tem. Essa viúva, ela não teve medo de ficar sem nada, Ela não pensou nisso, poxa, só tem essas moedas e eu vou reter. E muitas vezes a gente tem, às vezes, qualidades, às vezes a gente tem recursos, dentro de nós escondidos, que a gente retém. A gente pensa, não, isso que eu faço é muito pouco diante do que as pessoas fazem de grandioso, e a gente retém. E às vezes esse pouco, entre aspas, que a gente julga que tem, é o que vai realmente agradar a Deus e vai abençoar pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente. Então esse texto fala pra gente, menos de dinheiro, Nesse vídeo a gente quer tratar assim, e mais de uma postura, e mais de um coração abençoador. Inclusive, a gente quer sugerir o vídeo para você, deposite seu talento, trata desse assunto também, de você colocar as coisas que você tem na mão do Senhor para multiplicar. Verdade. Mas dentro desse contexto é isso, que Jesus usa essa situação que aconteceu dentro da sinagoga para tratar a minha postura e a sua. Por quê? Porque os ricos daquela época, eles davam daquilo que sobrejava, a Bíblia fala que tinha sobrando. Ser rico é pecado? Lógico que não, gente. A gente não está falando isso. Mas a questão é que eles faziam aquilo que sobrava. Eles ofertavam. E quantas vezes você e eu fazemos isso? Nós ajudamos pessoas, nós trabalhamos, nós somos voluntários, mas com o tempo que nos sobra,
A gente nunca faz, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer um sacrifício extra para poder ajudar uma pessoa, uma causa, mas a gente sempre fala daquilo que a gente está sobrando. Mas essa mulher não. E a gente vive, né, numa sociedade que ela, infelizmente, né, ela prega muito o egoísmo, né, o pensar só na gente, Sim, ou pensar na avareza. gente em primeiro lugar, a avareza, ou eu tenho que consumir, eu tenho que guardar, né, e Jesus vem, né, nesse texto e mostra pra gente justamente o contrário, né, que a gente não guarde, mas que a gente abençoe pessoas com aquilo que nós temos, tudo que nós tivermos, né? É para nos servir, mas é também para abençoar pessoas. E que a gente possa, né, nesse momento, pensar sobre isso. O quanto a gente tem pensado que consumir, comprar, ter coisas é aquilo que vai fazer a nossa segurança, ou é aquilo que vai fazer a nossa felicidade. E, na verdade, são coisas que muitas vezes, quantas pessoas compram coisas que não usam? De repente a gente tem no nosso armário, né, no nosso guarda-roupa, coisas que a gente não usa. Mas a gente às vezes entende que ter que comprar, ter ou comprar algo vai nos satisfazer e vai nos deixar mais realizados. Esse texto nos chama a atenção para um outro lado, que é dar, doar, abençoar pessoas. Isso sim traz uma verdadeira realização e agrada o coração de Deus. Sim, na questão tempo, disponibilidade, muitas vezes a gente dá aquilo que sobra e a gente sempre pensa assim, mas se eu fizer isso eu vou ficar sem, mas se eu me dedicar eu vou ficar sem o meu descanso, eu não posso ficar sem minha Netflix, eu não posso ficar sem meu seriado, eu não posso ficar sem isso, sem aquilo, e a gente acaba, sabe, limitando ou deixando de receber algo de Jesus porque nós não estamos a fim de semear, a gente só está a fim de colher. Mas a lei da semeadura, a gente semeia e colhe. Tem um vídeo que a gente fala sobre isso, né? Você é um semeador. A gente quer trazer de volta essa ideia, que a nossa vida e tudo que nós temos, dons, talentos, qualidades, habilidades, recursos de todas as espécies, são sementes. A nossa vida é uma semente. E assim eu creio que Deus quer que a gente pense. A nossa vida é uma semente. Então, como que a gente vai semear em outras vidas? Muitas vezes é somente um tempo. Como você falou, amor. Às vezes é só você ter um tempo para ouvir alguém, porque hoje as pessoas, né, têm dificuldade de ouvir. E muitas pessoas, a gente percebe que sentem essa carência, né? De alguém que esteja ali disposto a doar um tempo, né, a dar um tempo para ouvir. Às vezes só ouvir, às vezes nem precisa se aconselhar, mas só o fato de ouvir já vai trazer cura, já vai trazer alívio, bem-estar para outra pessoa. E o que a gente quer semear na sua vida hoje é que você tenha a postura interna dessa viúva, que deu tudo que tinha, que você possa dar tudo, que você perca essa reserva de falar assim, eu não posso dar porque vai me faltar. E crendo que Deus, que Jesus é o Senhor da provisão, Ele vai te restituir o descanso, a alegria, a felicidade, Ele vai te restituir financeiramente aquilo que você puder ofertar. Eu sempre gosto de usar uma frase que eu ouvi o pastor, se não me engano, é o Howlison, que fala, trabalhe o máximo que puder, doe o máximo que puder e poupe o máximo que puder. Ele fala isso na parte financeira, mas vamos abrir esse leque. Sabe, faça o máximo, faça o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Porque nós temos a convicção que quando a gente se abre para esse novo, para esse entendimento que essa viúva trouxe para nós nesse texto, a gente tem a mão do Senhor a nosso favor. Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente te convida para curtir, né, esse vídeo, dar um like aqui e se inscreva no canal também. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais e que Deus te abençoe. Amém.